Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Tá todos? Um bom domingo a todos, um domingo abençoado, para que possamos entender mais e desfrutar mais da palavra do Senhor, tá? Cada domingo que passa, a gente aprende um pouco mais do Senhor e como devemos se portar nessa vida tão difícil que vivemos nesses dias tão tribulados. E esse domingo ele serve como um refrigério para a nossa alma, para que possamos parar com nossas atividades tão difíceis e rotineiras e cansativas e muitas vezes parecendo sem sentido, para desfrutarmos um pouco de sentido na vida, que é adorar o Senhor Deus e conhecê-lo mais e mais. Hoje nós vamos fazer mais uma EBD, mais uma Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, que é algo tão importante para nós, para um servo do Senhor, para nos capacitarmos na vida eterna, para nos capacitarmos no reino de Deus, cada vez mais. Como que seremos soldados do Senhor se não formos capacitados? Então, hoje, na EBD, é o momento nobre que temos de nos capacitar, nos entendermos mais sobre o reino de Deus e mais do Senhor. E como que foi essa trajetória até o Senhor chegar em nós? Temos que lembrar que não fomos nós que buscamos a Deus, e sim Deus nos buscou primeiramente e nos amou primeiramente. Nós estamos passando pelo livro de Êxodos, tá? A nossa EBD desse trimestre é Êxodo, essa revistinha aqui que nós estamos usando como revistinha livro-texto, tá? Nós temos 12 capítulos dele, 12 EBDs, 12 aulas, salvo engano, e nós estamos na 11ª. Hoje nós faremos a 11ª. Semana que vem vai ser... Não, desculpe-me. Vou reforçar. Nós temos 13 capítulos, 13 aulas, e hoje nós estamos fazendo a antepenúltima, a 11ª aula do livro de Êxodos. O título é O Sentido de Equipe do Povo de Deus, e toda a base bíblica está em Êxodos, capítulo 35, do versículo 1 ao 35. Tá? É o capítulo 35 inteiro, né? Ele consta toda a base bíblica que nós temos que fazer, tá bom? Eu gosto sempre de primeiro contextualizar toda essa aula. Nós estamos no 11º capítulo, nós estamos transcorrendo nesse trimestre todo o livro de Êxodos, e é interessante a gente colocar na cabeça, primeira coisa, o livro de Êxodos é o segundo livro da Bíblia. Ele é uma continuação natural de Gênesis. Gênesis termina com José e Êxodos começa com Moisés. E aí tem uma faixa de tempo de 400 anos no qual o povo de Deus ficou como servidão ao Egito. Tá? O Egito era uma grande nação expoente, bem como Mesopotâmia, os povos assírios, babilônicos, e posteriormente, mais para o final, os persas, eram grandes também nações proeminentes da época, eram grandes nações fortes, e no meio ficava incluído a Palestina, Israel. Tá? O povo de Deus, que começou com um grupamento de família, a família de Jacó, que era neto de Abraão, acaba se deslocando para o Egito. E lá eles cresceram muito, se desenvolveram, ganharam uma quantidade muito grande de israelitas, de judeus, de hebreus, e aí a gente sabe de todo o histórico que aconteceu. Eles acabaram saindo da servidão e fugindo do Egito com a graça do Senhor Deus. E o livro de Êxodo, ele é subdividido em 3 partes. Ele faz toda essa trajetória. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 13, ela fala sobre a libertação miraculosa de Israel. Mostra como Israel é tirado por intermédio de Deus, pela graça de Deus e com a ajuda, a liderança de Moisés,
essa retirada milagrosa de um povo escravo, servo, diante de uma servidão, conseguir escapar de seus julgadores de forma milagrosa. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é a jornada milagrosa ou miraculosa até o Sinai. O Sinai é um deserto que fica entre Israel e o Egito, pertence ao Egito até hoje, é um deserto e lá tem um Monte Sinai. Nesse Monte Sinai trata de toda essa trajetória dentro do deserto, no qual o povo sentiu várias tribulações, se queixou muito da vida que estava levando nessa trajetória do Egito até o Monte Sinai, e aí toda essa queixa, essa falta de fé, mesmo o povo vendo aquelas coisas milagrosas que eles tinham visto na sua libertação, eles continuavam queixando, mas mesmo assim essa jornada é miraculosa até Sinai. No Sinai começam as revelações de Deus para Moisés e para o povo de Israel. Naí é a terceira parte do livro de Êxodos, que é onde nós estamos entrando agora, que é do capítulo 19 ao capítulo 40, o último capítulo. Ou seja, essa última parte é a revelação miraculosa junto ao Sinai. É onde Deus começa a agir de forma proeminente e começando a capacitar o seu povo no entendimento da palavra. Deus começa a trazer leis, regras, os 10 mandamentos, começa a trazer instruções claras de como esse povo deve se portar. É natural que a gente entenda, particularmente, quando um povo é escravizado, ele perde toda a sua autonomia, ele perde toda a sua consciência de cidadão e toda a sua consciência de povo. Isso é natural que aconteça. Infelizmente, a servidão, a escravidão é um mal que sempre assolou a humanidade, infelizmente, e que isso traz vários problemas posteriores. Após o povo ser libertado, ele sente a falta de ser um povo unido e cidadão. E é aí que nós vamos entrar na EBD 11 de hoje, que é onde Deus começa a capacitar. Tá? A gente tem que lembrar que nessa terceira parte do livro, Deus escreve os 10 mandamentos para o seu povo. O seu povo, infelizmente, o povo de Israel, se debruça a um Deus criado pelas mãos deles, o bezerro de ouro, e cai no carnaval. Cai literalmente na farra. E ele se deturpa toda a sua fé, profanando o nome do Senhor. E aí que entra o Senhor Deus novamente para trazer alguns elementos. E aí no capítulo 35, do versículo 1 ao 35, a gente vê claramente, principalmente na primeira parte, primeiro que o Senhor Deus diz claramente que o sábado deve ser dedicado a Ele. O povo de Israel tem que se dedicar um dia só para o Senhor, para cultuar o nome do Senhor. E além disso, Deus começa a trabalhar com Moisés no sentido de que tem que haver um modo de adoração desse povo para com ele. Tem que ter uma forma de adoração, um altar. E aí, em todo esse trecho bíblico, trata de toda a formação do tabernáculo do povo de Israel. É importante entender como a nossa fé, a fé cristã, ela foi evoluindo e é natural que ela passe por uma evolução. Aquele povo vivia num rudimento de fé muito forte, viram idolatria no Egito. E era natural que essa idolatria, infelizmente, fosse trazida até o Monte Sinai. Esse povo, mesmo vendo as obras milagrosas de Deus, mesmo sentindo
a liberdade, a libertação que Deus os dava, mesmo assim eles traziam resquícios de fé de outros povos, resquícios de politeísmo, de achar que existem vários deuses e deuses feitos à mão humana, estátuas, desenhos, pinturas, o que for. Uma coisa brutal e absurda. E aí, no momento que eles reconhecem que existe um só Deus, um Deus criador de tudo e que tirou eles da servidão, mesmo assim eles se viram contra esse Deus e começam a profaná-lo. E aí a gente vai para o texto que essa EBD traz, que é o sentido de equipe do povo de Deus. Havia um povo de Deus em formação, que passava por um momento de transformação, desde os rudimentos da fé politeísta, dos resquícios de idolatrias, passando por uma adoração firme no Senhor, no qual eles constituem um tabernáculo no deserto, em que Deus passa as instruções claras desse tabernáculo e de como deve ser adorado esse Deus, ele próprio, e como deveria ser guardado o sábado, um dia da semana deveria ser guardado em prol dessa adoração, para a restauração espiritual desse povo. E aí, mais para frente, a gente sabe que o povo de Deus, o povo de Israel, ele forma uma grande nação, uma nação poderosa e rica, e que, mediante reis, principalmente por Salomão, é feito um templo em Jerusalém, e esse templo, ele é naquele momento, a mais profunda fé que um povo poderia trazer ao seu Deus, o povo de Israel. E aí, lá na frente, a gente sabe que com a vinda do Messias, tudo isso transforma-se numa fé genuína, numa fé única e exclusiva, que a gente não mais precisa de templos, não precisamos mais de tabernáculos, não precisamos mais de habitações para adorar um Deus, o nosso Deus. O nosso coração é o próprio santuário. Jesus Cristo trouxe essa libertação total. Não precisamos mais sacrificar nada. Vocês podem perceber como que foi a evolução dessa fé? Que maravilhosa fé e graça que Deus nos conduziu até nos dias de hoje. Isso é uma bênção. Mas o povo, naquele momento, há 1400 anos antes de Cristo, ainda estava sentindo falta ainda não tinha um sentido de fé de fato forte. Ainda estavam no início da sua fé. E aí não faziam parte de uma equipe. Não era uma equipe coesa do povo de Deus. Tanto é que se deturparam para um bezerro de ouro. E aí a primeira coisa que Moisés fez quando desceu do Monte Sinai foi separar aqueles que acreditavam realmente em Deus e aqueles que profanaram o nome de Deus, para manter uma equipe coesa. É interessante a gente notar que nas grandes empresas, nas grandes corporações, nas grandes instituições que querem se desenvolver mais e mais, elas precisam de trabalhadores coesos, de equipes que realmente acreditam nos valores daquela empresa. E aí a gente está vendo, há 1400 anos antes de Cristo, como Deus começa a agir nesse povo para que esse povo seja coeso. E aí eu vou chamar a atenção de algumas passagens desse capítulo 35 que mostram como Deus demonstrou a coesão desse povo sentida. O primeiro é o 35:5. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Texto interessante aqui em cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Daqui nós vamos para o 35, 21 e 22, que fala o seguinte: e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente
o impeliu. Trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. 22. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes, e anéis, braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E, finalmente, a gente vai no versículo 26, e todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E por fim, o 29, todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Deus por oferta voluntária ao Senhor. A gente vê claramente essa situação, como Deus promoveu essa mudança no povo de Deus, como equipe, como povo coeso de Deus, e como o fundamento para esse sentido de equipe foi criado. Todo mundo se movia intimamente seu coração e seu espírito para ofertar. Esses detalhes de como eles constituíram o tabernáculo, de como eles fizeram as festas sacerdotais, se torna algo pormenorizado nesse momento. O que mais importa é a voluntariedade que cada um trouxe para a fé, para essa nova fé que eles estavam experimentando. Essa fé que ainda estava se moldando e futuramente apontava para a redenção final do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é interessante, a gente ter esse sentido de que uma equipe se constitui como todos nós somos movidos pelo coração, quando nós somos motivados a integrar um time, uma equipe, um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo para buscar as coisas de Deus. E aí é interessante a gente chamar a atenção de aplicações que fazemos para os dias de hoje. Olhando para como esse povo se portou para trazer as ofertas, para constituir o tabernáculo de adoração de Deus, a gente vê alguns detalhes que são aplicados inclusive nos dias de hoje. O primeiro deles é que o coração deles era disposto a ofertar com generosidade. Nenhum deles questionava, nenhum deles reclamava da forma que eles ofertavam, ou via trabalho, ou via bem material. Eles estavam realmente movidos pelo seu coração generoso para ofertar. O segundo ponto é que eles faziam essa oferta ou essas ofertas, essa obra, com esmero, dedicação e organização. Eles faziam com todo esmero, dedicação possível que havia naquele momento para fazer a sua parte de atividade, ou tarefa, ou trabalho, ou voluntariado. Eles tinham amor pelo que faziam. Terceiro ponto é que eles eram empolgados, eles tinham alegria em fazer aquilo. Eles se sentiam gratos de fazerem parte de um time, de fazerem parte de uma equipe de Deus para fazer o mais alto e sublime momento de adoração ao seu Deus. Isso é importante. Eles tinham empolgação e alegria, e isso andava juntos com eles. Um terceiro ponto é que o trabalho em equipe, a união com os demais cooperadores, eles tinham total união. Um reconhecia a atividade que o outro fazia, um reconhecia o trabalho de outro irmão. É importante a gente notar que esse trabalho de equipe é fundamental. Motivação, empolgação, trabalho em equipe e, por final, colocavam todas as suas habilidades a serviço do reino. Muitos daqueles, naquele momento, eram artífices,
eram carpinteiros, conheciam o trabalho com pedras preciosas, ouro, prata, cobre, e eles utilizavam esse conhecimento que eles tinham para a obra do Senhor, para o tabernáculo, para o sentido mais forte da sua adoração e da sua fé naquele momento. É importante a gente entender todos esses aspectos que a gente vê no povo de Deus, no senso de equipe que eles tinham naquele momento, que é o mesmo senso de equipe que nós temos hoje. A nossa fé hoje foi mudada, foi trabalhada, foi melhorada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe uma nova fé que não precisa mais de habitação de templo, não precisa mais desses detalhes todos, esses adornos que o livro de Êxodo detalha tão bem. Mas hoje nós precisamos do nosso tabernáculo, que é o nosso coração. Possamos agradecer nesse momento, irmãos, a fé que temos no Senhor Jesus Cristo, né, nesse momento que temos para com Deus, aprendendo mais e mais, para que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse domingo, nessa semana vindoura, que possamos dedicar de fato hoje o dia do Senhor, e não só hoje, mas como todos os dias, trabalhando com esmero, dedicação, harmonia, com empolgação e alegria para a obra do Senhor, para que Deus possa fazer uma transformação gloriosa na nossa vida, bem como Deus fez essa transformação no povo de Israel há 3.400 anos atrás, para que isso possa ser movimentado hoje na nossa vida, como foi feito naquela época também. É isso que adoramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.